Aleluia, palavra do Senhor. Hoje eu vou falar no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, 15, do 11 ao 32, que fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo é uma das histórias mais contadas e reencontradas da Bíblia, muito conhecida. O texto do livro de Lucas 15 nos apresenta dois personagens com comportamentos distintos, porém ambos levam o homem à perdição. O imoral, que é representado pelo filho pródigo, que deixa o seu pai e parte para uma cidade distante, em busca de satisfazer seus desejos carnais. E o moralista religioso, aqui representado pelo irmão mais velho, um filho certinho, mas que não tinha um mínimo conhecimento do amor do pai. Na cultura judaica da época de Jesus, a família era baseada no formato patriarcal. O pai possuía uma imagem muito forte na sociedade. O pai judeu era a figura do pai dono da fazenda, do pai patrão, aquele pai que é senhor da família. Todas as decisões giravam em torno dele, irmãos. Nenhum dos filhos ousaria questionar a sua autoridade sob pena de ser deserdado, banido do seio familiar e de suas heranças, além de ser mal visto por toda a comunidade vizinha. Jesus, em seus ensinamentos, apresentava a Deus como Pai Celestial. Isso aí de encontro à imagem do Pai, severo da cultura judaica, pois Jesus tratava com amor todos os pecadores. Lucas 15, do 1 ao 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Observando todo o capítulo 15 de Lucas, nós vemos que em resposta a essas murmurações, o mestre começa a contar uma série de parábolas que descrevem o caráter do Pai Celestial. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículos de número 15, 11 ao 13. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. A primeira característica que o filho pródigo apresenta, irmãos, é um rompante de autodeterminação. Agora ele quer ser o dono de sua vida, dono de seu destino. E hoje não é diferente. Ele quer ter o poder de decidir o que fazer com sua vida, da forma que lhe agradar, da maneira que lhe convier. Quer decidir com quem sair, onde ir, a que horas voltar, e se volta para casa, é o tipo: eu sou dono do meu nariz e faço o que quero com a minha vida. Muitas pessoas têm ainda esse tipo de comportamento. Tem maridos ou esposas que largam o casamento e passam a viver as suas próprias vidas, recuperando o tempo perdido, literalmente, chutam o balde, partindo em busca de prazer. A segunda característica desse filho pródigo é a tentativa de se afastar ao máximo para um lugar onde os ecos da voz do pai não pudessem constranger o seu modo de viver dissoluto. Não queria jamais nem ouvir a voz do pai. E é assim o filho pródigo, vai de prazer em prazer, de farra em farra, de prostituta a prostituta, de motel a motel, de bebedeira em bebedeira, gastando, consumindo tudo que tem, procurando mais prazer no culto ao corpo, no culto a si mesmo, na procura de uma felicidade, uma satisfação de seus próprios instintos. Cria quase que um buraco negro no peito, que segue devorando todos os seus recursos físicos e psicólogos. Uma tentativa desesperada de preencher este vazio. Porém, há limites para o prazer humano. Há limites para o prazer carnal. Uma vida de culto ao corpo e ao prazer nunca poderá trazer a verdadeira felicidade. Não podemos esquecer nesta história do irmão mais velho. Este rapaz que a Bíblia apresenta como irmão certinho, bom moço, faz tudo o que o pai determina, cumpre religiosamente todas as ordens do pai, mas se aborrece quando soube da volta do irmão.
imoral. Esse personagem também representa um tipo distinto de pessoas. Uma das características que o irmão mais velho apresenta é a falta de alegria na vida. Ele cumpria estritamente as ordens do pai. Sabia tudo sobre o trabalho na fazenda. Conhecia o nome de todos os empregados. Contava todos os animais. Só não conhecia o pai. E quantos que não conhecem o pai hoje? Tinha toda a fazenda à sua disposição, mas não enxergava nenhuma possibilidade de festejar. Fazia tudo como que por obrigação. Estava vivendo como um mendigo sentado em um pote de ouro. Era como que mecanistas religiosos, cheios de rituais vazios que não traziam uma gota de alegria. Este não sabia se alegrar e entrou em crise ao ver a festa do pai para o irmão. Não conseguia ver a alegria do irmão como uma oportunidade de se incluir nela. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos perguntou-lhe, que era aquilo? Tem gente que não tem alegria na vida e entra em crise quando vê alguém que se alegra nas mais simples coisas. Lucas 15, 25, 28. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Outro fato é que o irmão mais velho não havia deixado o pai. Estava todo o tempo com o pai, porém não conhecia o pai como pai. Tinha para si o pai como um pai da cultura judaica, um pai patrão. A salvação do filho pródigo passa pelo entendimento do significado do mundo, prazer após prazer. Muitos amigos, festas e tudo mais, porém quando tudo é consumido, quando todas as reservas materiais acabam, os amigos somem. Acabou cuidando de porcos, desejando se alimentar da comida dos porcos, porém ninguém lhe dava nada. Assim é o mundo, não se enganem. A salvação do filho pródigo passa também pelo reconhecimento de sua condição. Vejam que Jesus narra que este filho pródigo cai em si, isto é, ele pensa, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ele volta ao eixo da vida. E este cair em si é algo que Satanás tenta de todas as formas evitar que aconteça com o ser humano. Ele cega o entendimento dos homens para que eles continuem respondendo somente a instintos, emulações, vontades carnais, e nunca reconhecem o seu estado pecaminoso. Lucas 15, 17. E tornando-se em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Mais adiante vemos que, pelo texto, que todo o processo do perdão começa no pai. O pai, quando viu o filho ainda longe, correu ao encontro do filho pródigo e o beijou. Que coisa linda! Lucas 15, 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Assim Jesus forma aqui a imagem da contracultura do pai oriental, um pai misericordioso, um pai de amor, um pai que oferece perdão sem pedir nada em troca. Veja que o filho pródigo tinha em mente uma confissão. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Porém o pai interrompe o fluxo da confissão e o filho não consegue dizer a parte do torna-me como um dos teus jornaleiros. Ou seja, o pai está dizendo, deixa disso, meu filho, tu és meu filho, eu sou teu pai, tudo está perdoado. Lucas 15, 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e alpargas nos pés. Este pai que Jesus apresenta é um pai que virá a mesa para o seu filho. Ele vira a mesa para o seu filho. Um pai que se move de íntima compaixão pelo seu filho perdido. É a contracultura do pai que os fariseus pregavam. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado.
A salvação do irmão mais velho passa pelo reconhecimento do irmão amoral, ou seja, Jesus quer mostrar para os fariseus a necessidade de que eles se arrependam também e vejam que aqueles pecadores são também filhos de Abraão. Lucas 15, 29, disse ao pai: eis que te sirvo, pai, há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. A salvação do irmão mais velho passa também pelo conhecimento do pai, visto que esse irmão mais velho pensa que serve a um patrão, do qual ele concebe como escravo. O pai que o irmão mais velho conhece é um pai mesquinho e não tem capacidade de fazer um ato mínimo de generosidade. Um pai que faz questão das mínimas coisas. O irmão amoral, o filho pródigo, ao menos se lembrava do pai como pai e acreditava na possibilidade da misericórdia do pai. Filho, tu sempre estás comigo. Tu que é meu, é teu. Tudo que eu tenho é teu. Esta é a resposta do pai, ou seja, Jesus afirma que Deus, ele é nosso pai. Não o pai que os fariseus acreditavam, mas sim um pai que diz: filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Talvez você conheça Deus como seu Senhor. Talvez você conheça Deus como juiz, como fogo consumidor. Quem sabe você pensa em Deus como criador de tudo. Gostaria de que você entendesse que Deus é isso tudo. Porém, antes de tudo isso, Ele é seu Pai. Deus é seu Pai. E é Deus um Pai misericordioso. Deus é um Pai de amor. Ele é seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.